Diretamente aqui do estúdio da Vasco TV, onde podemos ter um papo muito interessante com Simone, coordenadora do CF4, que faz uma parceria com a categoria de base do Vasco Feminino. E com a Simone, falamos sobre esse projeto da categoria de base do Vasco e também, claro, sobre o contexto em que está inserido esse projeto, especialmente do universo do futebol feminino. Bom, não vou me alongar por aqui, passo a palavra para ela. Bom, estamos aqui com a Simone, que está aqui me recebendo para poder falar um pouco desse grande projeto que é o CF4 e essa parceria com o Vasco. Simone, muito obrigado por me receber e espero que a gente consiga tirar algumas dúvidas aqui. Bom dia. Obrigada, bom dia. Obrigado pelo convite, Eduardo. É uma oportunidade grande a gente poder falar sobre o CF4, né? E esse momento que nós estamos vivendo, que é um momento importante para o futebol feminino, para o CF4 principalmente, a parceria com o Vasco feminino. Maravilha. E, bom, antes da gente chegar no Vasco, eu queria saber a ideia por trás do CF4, a criação do projeto e, claro, a filosofia que ele segue até hoje. Como é que é tudo isso? Bem, o projeto de verdade começou em 2018, com o convite de um time para nós formarmos uma equipe de futebol feminino dentro desse time. E aí, de imediato, eu pensei na base, em formar a base, porque eu via que meus filhos jogavam futebol. E eu via que muitas meninas, né, que eram da categoria deles, não tinham espaço dentro do time, e principalmente quando tinha jogo, não conseguiam jogar. Então eu percebia já uma falta de espaço para as meninas dentro do futebol feminino e no cenário, né, nacional e regional, já observava também essa demanda de meninas que queriam jogar e não tinham esse espaço. Então de imediato nós propus, né, fazer a base, meninas de sub-17, 15, 17 anos, e depois, né, dessa participação dentro desse time, que foi durante um ano que nós fizemos o projeto, eles não quiseram continuar com o time feminino, e aí foi quando eu fiquei, né, nós tínhamos já um bom resultado, participamos do campeonato carioca, com os grandes times, tivemos bons resultados, alguns atletas já do projeto já saíram para outros times grandes, Fluminense, Botafogo. E aí, quando não teve o interesse de continuar, eu, né, fui repensar o que nós poderíamos fazer que não ficasse tão vinculado sempre com, às vezes, com o time. Tá? Então, aí daí surgiu o objetivo, né, de criar o CF4. E surgiu porque eu assisti, né, participar de conferências, né, de cursos, e eu conheci o Centro Olímpico de São Paulo, que era a única referência, né, de formação de base no Brasil, por muito tempo foi, e me enxerguei dentro do Centro Olímpico de São Paulo, né, de tentar fazer algo dentro do Rio. Fiz contato, na época, com o coordenador lá do Centro Olímpico de São Paulo, que era o Coelho, conversei com ele, e aí depois dessa conversa eu achei que a escolha era essa, de criar um centro de formação e fomento ao futebol feminino, e partir para esse objetivo, e ele foi fundado em 2021, juridicamente, como CF4. Maravilha. E a estrutura lá, tive a oportunidade de visitar, inclusive, é muito bacana. Como é que surgiu esse caminho que levou até ser lá o CF4, geograficamente falando? Então, depois que nós finalizamos essa parceria com esse time, né, nós migramos para o CFZ, que, né, é do Zico. Eu cheguei a conversei na época, né, sobre o projeto diretamente até com o Zico. Ele achou interessante essa criação do centro de formação. Então nós ficamos numa parceria em que usávamos a marca do CFZ, mas tinha uma independência de trabalho, porque sempre foi o foco do CF4 trabalhar com alta performance. E o CFZ, o trabalho deles mira numa escolinha, né, uma parte mais lúdica. Então, nós tínhamos essa parceria, mas sem perder o foco principal, que era de alta performance, que é algo que existe realmente uma carência, né? De trabalhos, dessas atividades dentro, principalmente do Rio de Janeiro. Então, nós treinamos lá até 2022, e aí eles precisaram fazer reformas no campo, na estrutura, e aí eu tive que migrar para um outro local, e por indicação até do pessoal do Bangu, em que nós tínhamos uma parceria para jogar os campeonatos, foi indicado esse local que hoje nós estamos, e
migrei para lá. Eu enxergo e sonho que lá, né, por ser uma área, o CT de Teodoro, uma área ainda pouco usada, pouco explorada após as Olimpíadas, quem sabe de ser um centro de formação e fomento ao futebol feminino no Rio de Janeiro, tá? Então, o meu desejo, o meu sonho é que ali a gente consiga, né, transformar num centro maior para absorver mais meninas, porque estrutura tem, né? Nós temos um campo, tem a possibilidade de construir um outro campo, nós temos uma academia, temos alojamento, temos cozinha, máquina de gelo, espaço ali não falta. Então, eu enxergo um futuro centro de formação e fomento para o futebol feminino no Rio de Janeiro. Maravilha. E você citou toda essa origem, essa trajetória até hoje, né, do CF4. Como é que foi o recebimento desse projeto dentro do futebol feminino? Então, eu sempre tive um acolhimento, né, muito grande, inclusive dos grandes times. Então, foi bem interessante que quando nós fundamos o CF4, logo pós pandemia, eu recebi o convite do Flamengo, né? Eles estavam com um projeto de apoiar projetos sociais como o nosso. Então, o CF4 foi o primeiro projeto a ser escolhido pelo Flamengo, para ser apoiado pelo Flamengo. Então, nós ficamos recebendo esse apoio através de doação de material. Eles apoiaram, inclusive, no pagamento do aluguel, porque nós sempre pagamos o aluguel, né, tanto no CFZ quanto no CT de Deodoro. Então, de imediato, nós tivemos esse apoio do Flamengo. Outros projetos em seguida ao nosso também foram apoiados pelo Flamengo. E a partir daí, né, sempre um bom relacionamento com os outros times, o Fluminense, o próprio Vasco, eu tinha um contato muito bom, né, e era muito interessante porque o objetivo do CF4 era exatamente esse, né, formar atletas para que os grandes clubes, né, recebessem, né, e aí essa interface sempre foi muito, muito boa, né, houve sempre um respeito, um acolhimento, um apoio, e nos times menores também, porque eu sempre busquei, além do trabalho que nós fazemos com o CF4, fazer parceria com times para jogar os campeonatos, porque eu enxergo que a participação de campeonatos era importante para a comissão técnica também ganhar experiência, e as atletas também ganhar experiência e visibilidade. Então, eu busquei a parceria com o Boa Vista. Nós jogamos um campeonato pelo Boa Vista, logo pós-pandemia. Também o resultado foi muito bom. Depois, nós buscamos a parceria com o Bangu e sempre fomos, assim, sabe, bem recebidos, acolhidos, tanto a parte de funcionário, a parte de diretoria. Então, assim, eu acho que foi sempre muito bom, muito positivo. Maravilha. Bom, uma longa trajetória de parcerias e hoje tem essa parceria mais certa, mais fixa com o Vasco. Como é que surgiu esse contato e até virar uma parceria, né, de fato? Então, foi um momento até curioso, foi o momento que eu tive que parar o projeto. Eu fiquei com o projeto desde 2018 até 2022 funcionando, né, a partir de doações, ações. Nós fazemos muitas ações com parceiros como o Outback, iniciativas privadas, alguns patrocínios, mas nada muito contínuo, né, alguns apoios de parte política também. Mas chegou um momento que a gente ficou sem essa parceria, e aí, como eu tinha custos, né, contínuos e fundamentais, que é campo e comissão técnica, então no final de 2022 para 2023 eu tive que interromper o projeto, e aí foi quando eu comecei a buscar apoio, né, e desenvolver a parte de lei de incentivo. Então, hoje o CF4 tem aprovação da lei de incentivo federal e fiscal pelo projeto. E aí, no final de o ano passado, em setembro de 2024, nós conseguimos um aporte com a Bimbo, que é a Plus Vita, que através da lei de incentivo estadual veio, então, apoiar o projeto. Iniciamos em setembro, reiniciamos o projeto, ficamos em 2024 todo parado, tá? E aí reiniciamos em setembro, quando fomos procurados pelo Vasco, porque eles só têm um profissional e eles queriam, né, uma parceria para desenvolver a base do profissional.
e eles estavam fazendo contato com vários projetos, e aí o nosso projeto foi indicado. Eu me reuni com eles, pediram para que iniciasse com o Sub-20, mas como a gente estava ainda iniciando e o perfil dos nossos atletas eram menores, eu achei que era mais prudente começar com o Sub-17. E aí eu tomei um susto, né, porque a parceria era uma parceria muito importante, grande, usar a blusa do Vasco para jogar com o Vasco era uma responsabilidade e é uma responsabilidade muito grande, e eu estar voltando com o projeto e mais com essa responsabilidade foram situações assim bem desafiadoras, mas estamos aí, né? É isso, eu imagino o desafio, né? Porque uma camisa desse tamanho procurando e acreditando assim no projeto. E aí justamente essa nossa próxima pauta do aspecto até de competições, por exemplo, né? Já disputamos competições como o Vasco CF4, e como é que foi a sensação de defender essa camisa tão pesada? Então, o peso não é só para mim, mas para a comissão técnica também, né? Existe um peso, uma responsabilidade, porque é um time que tem uma trajetória histórica com o futebol feminino, né? Ele revelou e revela grandes atletas aí na história do futebol feminino. Então, essa parceria gera orgulho, né? A palavra orgulho eu acho que é muito importante. Eu falo muito para as meninas, né, na pré-eleição, né, que a gente precisa ter coragem para isso, porque representar o Vasco pelo feminino tem que ter, né, uma coragem de estar ali jogando, estar se entregando, né, carregando um símbolo aí da trajetória do feminino, então também pela história que o Vasco da Gama tem. Então eu te falo que é bom, eu adoro desafios, é empolgante, é muito, né, mais desafiante. Então existe um equilíbrio aí, né, entre o medo, né, do desafio, então que você tem que despertar a coragem, ao mesmo tempo, né, o orgulho e, né, assim, um equilíbrio, né, entre desafio e essa oportunidade que foi nos dada aí pelo Vasco. Muito legal. E, assim, essa coisa, você disse muito bem, esse orgulho, essa pressão, tem os dois lados, né? Tem tanto, claro, vestir essa camisa, mas também receber esse carinho, até mesmo das atletas procurando o projeto, porque, pô, ver a camisa do Vasco e quer estar ali envolvido de alguma forma. Como é que você tem percebido isso desde o começo da parceria até agora? Ah, com certeza. Então, por exemplo, na última seletiva que nós fizemos, agora no início do ano, que nós abrimos, eu chorei. Porque eu nunca vi tanta menina, eram 200 meninas inscritas, e eu que recebo elas, né? Então, quando eu vi aquela fileira de meninas lá no Centro Deodoro, assim, é muito emocionante né, a gente está conseguindo fazer acontecer, entendeu? Isso é muito forte. Então, trazer essas meninas, trazer essa oportunidade, é claro que o nome do Vasco está trazendo isso, né? E não só o projeto, mas muito, né? Essa parceria do Vasco assim, é emocionante, e o que eu tô, assim, queria chamar a atenção, que existe uma obrigação, né, existe uma preocupação de obrigação de fazer o futebol feminino numa categoria de base, mas desde que nós firmamos o contrato, né, o ano passado, essa parceria, eu tô vendo um olhar muito maior do Vasco em todos os setores, tá? Não só na questão da política, da gestão, na parte médica, mídia, rouparia, na parte de todos os setores, nos receberam e nos recebem com muito carinho. Então, nos abraçaram de uma forma muito importante, sabe? E isso não tem preço, né? Receber as atletas com carinho, com respeito, com dignidade, esse olhar aí. Então, isso aí está sendo muito importante, não só para mim, responsável pelo projeto, mas as meninas estão sentindo isso, né? Esse acolhimento, esse respeito aí que é valioso. Maravilha. Bom, você falou bem esse acolhimento do Vasco, mas também tem esse relacionamento, pelo menos a quem vê de fora, muito próximo com a comissão técnica do profissional. A Verônica, né, a treinadora, também, claro, toda a comissão. Essa integração entre os dois universos, né, profissional do feminino, base do feminino, como é que você descreveria? Aí tá sendo fantástica, assim, eu tô adorando, assim, primeiro nós fomos recebidos pelo Gabriel, né, pelo Barreiro, que hoje não tá mais aqui conosco, desde então reuniões, bate-papo, ele participava dos nossos jogos, assistia, a nossa comissão técnica sempre trocando com a comissão técnica daqui. Nós estamos esse ano, né, conseguindo fazer uma migração muito importante, fazer alguns treinos no Arte Sul, junto com o profissional,
Isso aí também está sendo muito bom, tanto para a comissão técnica quanto para as atletas, porque muitas vezes as nossas atletas do Sub-20 já estão conseguindo integrar e treinar com o profissional. Então, assim, está crescendo isso, é um crescente, né, essa troca que está acontecendo, tanto das atletas como a comissão. Eu acho que o caminho é esse, né? Eu acho que o futebol feminino vai crescer quando a gente tiver a base dentro do profissional, interagindo e trocando, não só na parte das atletas, mas da comissão técnica. Que aí a gente vai construir isso e aí vão sair os resultados. Então, o acolhimento está sendo total, né? Da Verônica, agora do Pérez, de toda a comissão. Então, isso está acontecendo de uma forma muito tranquila, verdadeira. A nossa psicóloga, junto com a psicóloga, né, do profissional. Eu mesmo, agora, esse final de semana, eu viajei, né, com o profissional. Então, foi uma oportunidade, uma experiência para mim incrível de estar junto com eles, o acolhimento, né, das jogadoras, da comissão. Então, assim, tá perfeito. Maravilha. Bom, essa parceria com o Vasco acho que tem sido um sucesso e com certeza é o foco do CF4. Mas para um futuro breve, ou até um futuro mais em frente, há o pensamento de expandir ainda mais o projeto, ter outras parcerias, poder se conectar com outros projetos, claro, Vasco, se Deus quiser ficando, mas outros além do Vasco? Em termos de clube, não, tá? Em termos de clube, a gente não tem, a gente está tendo esse acolhimento, a gente quer e deseja crescer junto com o Vasco, né? Existe aí pensamentos, desejos, de repente, quem sabe, do Sub-20 vir para cá, da gente desenvolver o Sub-20 já mais próximo, junto com o profissional, e conseguindo isso, né? Estão chegando mais patrocinadores lá para o CF4, agora no segundo semestre, nós conseguimos captar o patrocínio via Lei de Incentivo Federal, além da Bimbo. Então, a Bimbo está renovando conosco a gente já está com contrato de renovação, e a ideia, então, com o CF4 agora é expandir para categorias menores, né? Então, nós desejamos, sim, além do Sub-17, fazer o 15, 14, já vislumbrando aí descer, e já estamos aí, né, quem sabe, paquerando e pensando até, quem sabe, com o futsal também, né? Quem sabe um futsal feminino, já tem uma parceria deles, né, com o profissional, quem sabe desenvolver também aí a base dentro do futsal também. Era justamente essa a próxima questão, essa conexão com outras modalidades, porque num passado recente a gente teve algumas jogadoras, vou citar um exemplo aqui que eu acho que é o principal, a Índia, que jogava em várias modalidades ao mesmo tempo, no futebol de campo, no futsal, também no beach soccer, enfim. Claro que o foco é o futebol, mas você citou agora também o futsal. Há esse pensamento de se conectar com outras modalidades que caminhem em um caminho parecido com esse do futebol? Eu acho que é possível, né? Assim, eu fico sempre, porque eu tenho uma tendência a me abrir muito e a gente acaba dissipando um pouco a energia. Então, eu acho que nesse momento, ampliando o campo e o futsal, eu acho que está de bom tamanho dentro do que o CF4 consegue hoje abrir, né? E eu acredito também no crescimento do futebol feminino com a sociedade. Então, a gente tem um trabalho que é feito com uma parceria com a MUD, do CF4, que é uma atividade que acontece na Lagoa, que é um funcional com futebol, e que foi muito interessante. Começou na Copa do Mundo masculina, é gratuito, é feito 7 horas da manhã lá na Lagoa, um futset, mas é um funcional com bola. E foi muito interessante que nós conseguimos trazer mulheres de várias idades que nunca puderam jogar bola. E estão se conectando e vendo o quanto que aquilo ali, aquela atividade é prazerosa, é interessante, se descobrindo dentro do futebol. Então, eu acho que também oferecer o futebol como uma atividade física também é um formato importante da gente trazer a sociedade para o futebol feminino e ampliar, né? Porque essa mulher que está jogando ali, ela vai achar interessante, vai vir para o estádio, vai vir assistir, vai assistir o jogo, desmistificar um pouco, sabe, esse universo do futebol feminino. E é muito interessante porque no início essa atividade era basicamente, sei lá, 70% de homens, hoje está ao contrário. A gente está com 70% de mulheres participando desse funcional com futebol lá e diminuindo o homem. Então são mulheres que passam ali correndo e falam, opa, tem espaço para mulher aqui, posso jogar? E jogam, e se identificam. Então eu acho que esse olhar também para a sociedade, sabe, disponibilizar o futebol, o futsal,
na praia também, né, Altinha, e por aí outras atividades que a gente comece a integrar isso, né, futevôlei, para esse despertar, né, do feminino para o futebol. Maravilha. E você tocou um ponto que eu acho muito importante, né, sobre a questão das mulheres se sentirem incluídas no esporte. Minha opinião pessoal, acho que os clubes têm um grande papel nisso, né? O Vasco, que você citou muito bem, abraça muito isso e procurou vocês para esse projeto. Olhando para o cenário de uma forma macro, assim, por exemplo, na questão dos campeonatos. Campeonato profissional, a gente tem o Carioca, tem a Copa Rio, Brasileiro, voltou agora a ter a Copa do Brasil também, né? Na base, como é que você entende esse cenário? Você sente que os clubes estão se posicionando da forma adequada para poder abraçar bem essa modalidade, por assim dizer? Olha, no cenário São Paulo, Sul, a gente tem outro cenário, né? No Rio de Janeiro, os grandes times estão fazendo o sub-20, né? O ideal seria fazerem também o sub-17. E aí a grande justificativa que há é porque não tem campeonato, não tem calendário para o sub-17, tá? Então acabam não fazendo por isso. Mas assim, nós estamos tendo uma oportunidade, né? E uma surpresa esse ano, que foi, já iniciamos participando do sub-20, né? Que nós tivemos o Carioca. E aí houve o convite, né, para o Vasco de participar do Brasileiro sub-20 e 17. E aí, de imediato, nós não aceitamos o 20. Por quê? Porque vai acontecer simultaneamente com o sub-17 brasileiro. E como o perfil das nossas atletas do CF4 é mais sub-17, nós achamos interessante, então, participar do Brasileiro sub-17. Estreamos esse sábado, né, pelo Brasileiro sub-17. É um grande desafio, porque isso tudo está acontecendo em menos de 15 dias, né, do convite ao aceite à estreia. Então, eu acho que participar desse sub-17 já é um grande feito para o CF4 com o Vasco, porque, né, participar de um brasileiro, né, jogando com times do Brasil inteiro, né, Paysandu, vamos jogar com o Inter, que é o campeão do sub-17, dentro da nossa chave. Então, e o Vasco aceitou esse desafio conosco, né, de participar do sub-17. Já fui informado, nós já fomos convidados no segundo semestre, vai ter, né, sub-17 pela FERJ também, em outubro. Então nós já vamos jogar, né, o sub-17 pela FERJ. Segundo a FERJ, outros times também já sinalizaram, então deve acontecer esse campeonato com uma participação maior no segundo semestre. E vai ter também o sub-20 novamente pela federação no segundo semestre, eu acho que em agosto. E ainda temos a Copinha, né, que o ano passado o Vasco foi convidado e esse ano já estou sinalizando aí o interesse em participar da Copinha. Então, o calendário vai estar bem grande, né, bem extenso, promete, e assim, não era esperado, muitos jogos, muitos campeonatos aí pela frente durante o ano, então muito feliz. E aí eu acho que a gente tem que é isso, né, aí o ano que vem já pensar Copa Nike, Sub-15 e fomentar o máximo que a gente puder, porque a Copa do Mundo está aí. E eu acho que até a Copa do Mundo a gente tem que estar, principalmente no Rio de Janeiro, né, ampliando aí essas possibilidades. Com certeza. E você disse bem, são muitos campeonatos, isso é positivíssimo. E até difícil essa pergunta, na minha opinião, mas qual seria um grande objetivo que você teria na sua cabeça para essa temporada do CF4? Coisa que você coloca como seu principal foco. Eu acho que estabelecer, né, bem a categoria sub-20 e 17, a gente conseguir criar ela de uma forma sólida, né, em termos tanto da comissão técnica como das atletas, né, estabelecer isso até o final do ano, essas duas categorias, de uma forma tranquila. Eu acho que já teve um crescimento do final do ano passado para esse ano. Eu acho que a gente já está indo para o brasileiro bem diferente do que nós estreamos no ano passado. Eu acho que se nós finalizarmos o ano, né, participando desses campeonatos de uma forma tranquila, bem estruturada, construindo isso, eu não acredito em nada relâmpago, né? Eu acho que isso é um processo e o processo leva tempo, mas se nós finalizarmos com o sub-20, 17 bem elaborado, bem construído ao longo do ano, eu acho que a gente vai ter atletas até para já oferecer, quem sabe, futuramente para o profissional, né, para começar a migrar. A gente tem a história de uma atleta nossa, né, no CF4, que é a Gabi, ela veio se destacando e ela já foi convidada, já está treinando com o profissional.
Eu acho que é isso, é um processo, não há milagres, há trabalho e progressão, né? Dedicação, foco, progressão, e é isso, trabalho coletivo, não acho que é trabalho de um só, eu acho que é muita gente envolvida nisso, muita, 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 e eu acho que é um processo mesmo. Então a meta é essa. Maravilha. E para a gente fechar as perguntas, para um médio prazo assim, do projeto, tanto filosoficamente ou até estruturalmente, qual que é o seu grande objetivo? Bem, o CF4, nós visamos, né, não só formar atletas, mas eu tenho um olhar muito importante para formar profissionais para trabalhar para o futebol feminino. Se vocês, né, se a gente olhar para o cenário das comissões técnicas, o Vasco é um dos poucos que tem uma participação de mulheres grande, né? A nossa preparadora física do profissional é uma mulher, a nossa técnica é uma mulher. E se nós olharmos os outros clubes, né, tanto do Rio, fora do Rio, o cenário é muito masculino ainda, infelizmente. Então, o CF4 tem esse olhar de formar profissionais para trabalharem com o futebol feminino. Então, nós já temos uma parceria já antiga com a universidade, nós temos uma parceria com a Estácio, estamos ampliando essa parceria também para a Celso Lisboa agora, porque a gente quer oferecer para as nossas atletas, né, que não quiserem continuar como atletas, quiserem trabalhar na formação, de fazerem faculdade. Então, nós temos 4 ex-atletas nossos que fazem faculdade pela Estácio, e já estão conosco como estagiárias e querem tornar preparadoras físicas, técnicas. Então, esse olhar para a formação é muito forte dentro do CF4, tá? De formar profissionais para o futebol feminino. E atletas, né? Quando eu falo atletas, a gente não vê só a parte de condicionamento em campo, a gente visa também muito como pessoas, mulheres, para a sociedade. Então, a gente está sempre olhando, dar palestras para elas de formação. Então, hoje nós vamos ter uma palestra de odontologia do esporte. Nós já tivemos uma palestra com uma árbitra, com a Simone Xavier, falando sobre a parte da arbitragem, na parte de nutrição, psicologia. Então, tendo sempre esse olhar, né, de formação como um todo. E eu acho também isso é diferente. Hoje a gente não pode olhar o atleta de alta performance como uma pessoa que só precisa treinar, desempenho em campo. Ele tem que estar preocupado com a alimentação, o lado emocional, o lado social, o lado, né, de cidadão, né, de cidadã que ela tem que ter. E aí a gente tem que oferecer, como a gente trabalha com a formação dentro do CF4, esse olhar para a gente tem que ser muito forte, sabe? Bem global, de como é que elas vão ser, o que elas querem, né? E qual o papel delas dentro da sociedade, né? O quanto isso é importante. Maravilha. E bom, perguntas acabaram, só uma coisa bem rápida para a gente fechar. Meninas que estiverem vendo essa entrevista, quiserem se informar sobre o CF4, sobre como poder fazer parte de uma peneira, o que elas devem procurar? Bem, nós temos nosso Instagram, né, que é o do CF4, que é o Centro de Formação CF4, arroba, né, vai aparecer vai para lá. E nós temos o nosso e-mail também, né, que está dentro do Instagram. E ficar de olho no próprio Instagram, porque nós lançamos as nossas seletivas ali, a partir, né, dos campeonatos. E tá sempre de olho na rede, acompanhando aí e fazendo contato conosco. Com isso, a gente fica por aqui. Muito obrigado a quem acompanhou essa entrevista. Nós estaremos publicando cortes dela e também conteúdos exclusivos sobre ela nas nossas redes sociais, todas sob @AnalisaCRPG. Também convidamos, claro, você a se inscrever aqui no canal, porque é muito importante e ajuda com o crescimento aqui do nosso projeto. Valeu, tamo junto e até a próxima.